Boa noite a todos. Convido para que tomem assento. Em seguida, vamos iniciar esta audiência pública. Mais uma vez, meu boa noite a todos que atenderam ao nosso convite. Um convite da Administração Municipal de Panambi, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para dialogarmos sobre a construção da Casa de Cultura de Panambi. Cumprimento e convido para compor a mesa o Prefeito Municipal, senhor Daniel Rina, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, senhora Marlise Rodrigues, e o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, senhor Fábio Breitenbach-Bal. Saudando-os, saúdo as demais autoridades presentes, bem como toda a sociedade civil aqui representada, especialmente os integrantes dos diversos segmentos culturais de nossa cidade. Contamos com a presença dos produtores culturais que apresentaram uma proposta de trabalho ao prefeito Daniel Rina. São eles, e os cumprimento neste momento em nome da administração. Francisco Emílio Miron Roloff, Impacto Desenvolvimento Cultural. Elcio Cerati Júnior, também da Impacto Desenvolvimento Cultural. E Marco André Regis, da Mais Humano Comunicações. Convido nesse momento a todos para entoarmos o hino nacional brasileiro.
construção da Casa da Cultura é um anseio antigo dos panambienses, expressado e registrado nas conferências de cultura realizadas nos anos de 2005 e 2007, sob a coordenação da professora Marlise Rodrigues, nossa secretária de Educação e Cultura, que na época exercia a função de dirigente cultural. Esse anseio também está registrado nas metas do Plano Estratégico de Desenvolvimento Panambi 2030. Por fim, no Plano Municipal de Cultura, Lei 5.030 de 2020, na página 25, temos: a maior demanda das duas conferências não foi atendida até os dias atuais, ou seja, a construção de uma casa de cultura. A audiência pública desta noite é mais um passo da administração no sentido de concretizar esta meta. Anteriormente, no dia 5 de agosto, o prefeito participou de uma reunião do Conselho Municipal de Política Cultural em que o assunto foi debatido. As atividades desta noite serão realizadas da seguinte maneira: inicialmente, teremos os pronunciamentos oficiais e, na sequência, a participação do público. Quero enfatizar que o público poderá participar de várias formas. Nós temos essa assembleia presencial muito rica e representativa dos vários segmentos, pelo que vejo aqui, e nós também teremos a participação dos demais interessados no assunto, de toda a comunidade, através da página do Facebook da Prefeitura, que está transmitindo esta audiência pública. Da mesma maneira, está à disposição o número de WhatsApp da Coordenadoria de Cultura, 98419-6731, para que nós recebamos também mensagens e possamos colocar aqui a participação da nossa comunidade. Depois dos pronunciamentos oficiais e da participação do público, faremos as conclusões e o encerramento. Para os pronunciamentos oficiais, convido agora o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, senhor Fábio Breitenbach-Bal. Antes disso, gostaria de cumprimentar, além dos segmentos culturais todos representados, depois poderão participar se apresentando, dizendo a qual segmento que representam, os vereadores Rochinha e Marcelo Harteming, e também o secretário municipal de saúde, Romário Heitor Malheiros, o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Egon Lengler, o senhor ex-prefeito Delmar Rina e a secretária adjunta de Educação e Cultura, Marli da Silva. Então, com a palavra, nosso presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Fábio Breitenbach-Bal. Primeiramente, saudação do prefeito Daniel Rina, senhora secretária de Educação e Cultura Marlise Rodrigues, saúdo também coordenadora da Cultura Elis Regina Baia, saúdo demais conselheiros de cultura também aqui presentes, representados por todos os segmentos da sociedade, saúdo demais autoridades e os demais presentes aqui nessa audiência. Em nome do Conselho, fico feliz que esse dia está acontecendo, um desejo antigo da comunidade, que é a tão sonhada Casa de Cultura, tão comentada e falada em várias reuniões do Conselho de Cultura, como um antigo sonho a ser concretizado. Esperamos que a partir de agora esse sonho possa estar crescendo no coração de cada um e
e a gente possa ver em breve a nossa Casa de Cultura sendo construída na nossa querida Panambi. Obrigado. Convido agora a secretária de Educação e Cultura, professora Marlise Rodrigues. Enquanto ela se organiza, ainda quero mencionar que está chegando a vereadora Marilyn e cumprimentar ainda o secretário adjunto Luiz Sérgio Schneider. Convido a secretária de Educação e Cultura, professora Marlise Rodrigues, para o seu pronunciamento. Quer se organizar aqui? Enfim. Saúdo o prefeito, senhor Daniel Rina, e em nome dele as demais autoridades já mencionadas pelo protocolo. Querida comunidade panambiense, hoje é um dia atípico, né? Especial, porque nos reunimos aqui e com tanta gente. Fico feliz com essa plateia toda, porque isso é um sonho realmente antigo, como já foi dito pelo protocolo e pelo nosso conselheiro Fábio. Eu, particularmente, quero dizer que desde 2005, na então administração do prefeito Delmar, nós estamos na batalha por uma casa de cultura. E eu sempre digo que isso é mesmo que mexer num container de algumas toneladas. Essa questão Casa de Cultura em Panambi. Parto da seguinte interpretação, que o povo de Panambi precisa de uma casa de cultura. Com todas as etnias aqui reunidas, presentes, residindo em Panambi, fazendo Panambi crescer, desenvolver da forma como está desenvolvendo, todos nós sabemos que Panambi está diferente. E nós precisamos também fazer diferença na área cultural. A área cultural, ela é riquíssima. Nós, o povo brasileiro, somos muito talentosos. Temos uma cultura rica. Panambi também o é. E nós, como professores, nós precisamos defender essa causa, porque muito da expressão cultural, muito das ações culturais vão deixar nossos alunos diferentes. Isso é uma missão nossa, é uma responsabilidade do povo de Panambi, das pessoas que estão administrando Panambi, das pessoas que têm a liderança em Panambi, de olhar para as crianças do nosso município, para os jovens e para as pessoas que podem usufruir da expressão cultural que emana, que dali ela pode participar e pode desenvolver e desenvolver-se a si própria. Isso é uma missão que nós temos que implementar, que nós temos a responsabilidade e o compromisso. Então, alguém me perguntou se eu ia dar aula hoje, eu disse que não, né? Mas isso aqui, quem quiser e achar que, será que isso é verdade? Então, isso são as duas relatórios das duas conferências de cultura, onde consta que a definição, o resultado final do relatório, a expressão da vontade do povo de Panambi era de que sim, predominantemente, a Casa de Cultura seja construída. Temos isso no coração e por isso nós chamamos aqui a comunidade para discutir isso conosco. Estamos reacendendo a chama, porque ela vinha adormecida, e quero dizer que, mais uma vez, eu venho com toda a minha estrutura e também contando com todos vocês para que sonhemos junto e de uma vez por todas coloquemos isso em prática. Na sua essência, precisamos pensar
num espaço dedicado para eventos, para encontros, para palestras, para estudos e para nos influenciar na beleza daquilo que as culturas podem nos trazer. Quando olhamos cidades, municípios vizinhos que têm a Casa de Cultura, nós pensamos, mas por que nós não a temos? Estamos agora, só para compartilhar e aproveitar a oportunidade dessa comunidade cultural que aqui se encontra, estamos fazendo o possível para deixarmos o edifício Rude Frank, que era a nossa primeira sede administrativa, estamos fazendo uma reforma. Não podemos fazer o restauro em virtude do grande, do valor intangível para que a gente pudesse fazer o restauro. Mas a revitalização do prédio está sendo feita. Está ficando bem bom e lá nós vamos então fazer o nosso centro cultural, o nosso espaço cultural, para que a cultura tenha um teto, porque até hoje ela era sem teto, que eu brinco e digo. Por quê? Porque hoje o prefeito tira da gaveta, amanhã o outro prefeito engaveta a ideia. E isso nós temos que fazer com que a comunidade, seja da comunidade o projeto. E para isso nós temos que estar juntos. E esse espaço Rude Frank vai acolher música, vai acolher artesanato, vai acolher exposições de fotografia, de pintura, desenho, vai ter pequenas palestras, pequenas discussões em torno de assuntos relevantes do momento e vamos então deixar aquele prédio para um encontro social da comunidade. É um ponto convergente com pessoas, as pessoas passam muito ali e nós vamos oportunizar então de fazer com que as pessoas tenham acesso, né? E na hora do meio-dia, quando o comércio fecha, queremos deixar um espaço aberto, onde terá cafezinho, onde terá água, onde terá uma revista, onde terá acesso à internet. E os visitantes de Panambi ou as pessoas que vêm para comércio, para trabalho, tenham um lugar onde permanecer durante o momento que o comércio, as portas estão fechadas por causa do almoço. Porque Panambi ainda fecha o espaço, né? Outros municípios maiores já têm direto, está aberto. Então, o nosso desejo é de que as crianças tenham acesso à música, as crianças tenham acesso ao teatro, as crianças tenham acesso a cultivar, apreciar, aprender a ser plateia e aprender a se portar em momentos de grande expressão cultural, independentemente de qual seja. Então, graças, que bom, muito obrigado, que tanta gente compareceu. E também eu digo, esperamos sinceramente que dessa vez vamos fazer com que nós possamos mexer com esse container que eu digo que às vezes é bem pesado. Muito obrigada. Obrigada, secretária. E, na sequência, nós ouviremos o pronunciamento do senhor Daniel Rina, prefeito municipal, que também dará início ao diálogo proposto para esta audiência pública. Obrigado, Elis. Boa noite a todos. Cumprimento a secretária Marlise, ao meu lado, Fábio. Nós estamos aqui à frente, mas é apenas uma questão de formalidade, porque nós estamos todos juntos na mesma audiência para discutirmos esse assunto de nosso interesse comum e que também digo que fiquei feliz da presença de todos. Depois de tanto tempo sem fazer eventos e na expectativa que talvez nem viesse tanto público, mas é muito bom ver a nossa comunidade representada aqui, interessada nesse tema. Nós somos a Panambi, a cidade das máquinas, e que
tem uma cultura rica e que às vezes é esquecida. A secretária Marlise destacou todo o empenho que está sendo e dedicação de recursos que está sendo dado ao centro administrativo Rui de Frank, a antiga prefeitura, com destinação cultural, tombamento por lei. Nós estamos num ambiente que foi um investimento público também, numa permuta, e que já é um espaço que está sendo muito útil para o nosso município. Temos diversos outros espaços privados, culturais, mas eu sei que é o sonho registrado há anos termos uma Casa da Cultura em Panambi. Foram citados alguns nomes no protocolo que destaco novamente a todos, mas gostaria também de fazer uma saudação especial ao Jefferson Hart, que preside a Associação Casa da Cultura, que existe em Panambi desde o ano de 1988, demonstrando quão antigo é esse sonho. Os demais integrantes aqui presentes, gostaria também de saudar o Eduardo Knorr, presidente da ACI, o Edson Quevedo, que representa o CDL, importantes organizações que precisam estar conosco nessa discussão, secretários, vereadores. Também saúdo ao Marco André Regis, cidadão panambiense, que nos trouxe o contato com o Francisco Roloff, com o Júnior, que oportunamente vão poder se apresentar e falar nessa noite também. Enfim, não vou delongar tanto. Saúdo de forma especial os profissionais, os admiradores da cultura, os artesãos, todos vocês aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Nós queremos tornar esse sonho realidade. Quando a gente fala em Casa da Cultura, esse assunto já teve entendimentos diversos ao longo dos anos de o que poderia ser a Casa da Cultura. A secretária Marlise citou como um centro cultural aquele local lá na antiga prefeitura. Sim, porque ele vai ficar no centro e vai ser destinado para a cultura. Queremos que de lá irradie muitas notas musicais, as artes, a cultura panambiense. Mas a gente sonha, tem a expectativa de ter um auditório para um teatro, para shows, um auditório adequado, com acústica, com equipamentos que permitam os melhores espetáculos no nosso município, que também tenha espaços multiuso para as diversas expressões da dança, da música, da exposição artística, de todos os tipos. Eu não sou especialista no assunto para citar os 8 tipos, mas todos entendem que estou simplificando a fala. Então, quando a gente fala num projeto assim, completo, ele fica muito grande e fica caro. E esse tem sido o principal motivo dele não se realizar ao longo dos anos, porque não tem, ou não é conseguido colocar a destinação de recursos, orçamento, para realizar essa obra. Quanto que custa? Quantos milhões custam? Só um projeto realmente detalhado, elaborado, vai dizer. Mas o próprio projeto custa bastante caro. E nós organizamos, de novo, desde a gestão passada, reativando a Associação Casa da Cultura, foi refeito o estatuto. Então, o Estatuto da Casa Cultura diz, por exemplo, da Associação Casa da Cultura, que essa associação ajuda a definir a equipe que vai realizar o projeto para viabilizar a Casa da Cultura. A nossa Secretaria Municipal de Educação, pelo que eu entendo, ela também foi habilitada como produtora cultural. Só que nós temos diversos projetos na área da cultura que podem captar recursos. Existe pelo menos 2 leis, a lei federal de incentivo à cultura, que permite a captação de recursos, e a lei estadual de incentivo à cultura, que permite também captação de recursos. E essas 2 leis são caminhos que a gente pode viabilizar, então, que esse grande orçamento para a construção se torne real. No momento, a
lei federal, a lei federal que trata principalmente do imposto de renda, né, a destinação de imposto de renda, ela está mais complicada a fluência de captação de recursos por ali. Já tivemos experiências na última gestão, tentando captar recursos através da lei, da LIC, né, da Lei de Incentivo à Cultura Federal, também chamada Rouanet, e tivemos dificuldade de fazer isso acontecer nesse período. E atualmente o governo do estado reorganizou a questão da lei estadual de incentivo à cultura, que é através do ICMS. E o positivo disso é que praticamente todas as nossas empresas pagam ICMS, apesar de a gente saber que algumas das nossas principais indústrias têm crédito de ICMS e não pagam, porque eles acabam no sistema tributário tendo crédito de ICMS e não conseguem daí aportar recursos nessa lei, mas diversas outras empresas pagam e pagam bastante ICMS. E quando eu digo pago, é o imposto, conforme deve ser pago, só que existe na lei de incentivo à cultura a possibilidade de uma parte desse recurso ser diretamente aplicado aqui em Panambi, num projeto de cultura, que precisa estar habilitado para isso, na lei estadual. E depois de muito sonhar, faz parte do nosso projeto de governo, faz parte, foi citado no início também, do plano estratégico Panambi 2030. Quando a gente fala 2030, é daqui a 9 anos, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que até essa data de 2030 a Casa da Cultura esteja realizada. Vou citar o vereador Rochinha, que incentivou ao Marco André que nos procurasse, fez esse vínculo. Nós nos conhecemos bem. Eu citei antes o Marco André como cidadão panambiense, porque já o é assim, e mora aqui, e ele me disse, eu tenho a vontade de fazer com que isso se torne real em Panambi, e conheço a Impacto Produtora, que tem alguns exemplos de sucesso. A secretária Marlise não disse no discurso dela, no pronunciamento dela, que eu quero ver para crer, mas ela disse para mim, há um tempo atrás, que é um pouco Tomé, quero ver para crer. E todos nós queremos que isso aconteça, mas a gente fica meio assim, como é que se faz? Vai funcionar? É possível? E aí eu confesso para vocês que ver o exemplo do projeto de Ijuí, nosso vizinho município ao lado aqui, na Casa das Etnias, eu não lembro bem o nome do projeto, eles estão concluindo uma obra que está lá na fase final, 95% da obra pronta, com captação de recursos pela Lei de Incentivo à Cultura, primeiro por um tempo a lei federal, e agora ultimamente só da lei estadual, tá, pelo ICMS então, todo o recurso através do ICMS. Inclusive, tem empresa panambiense, não é só panambiense, né, a Cotripal é da região toda, que aporta recursos nesse projeto e está ajudando a isso se tornar real. E aí eles mostraram um vídeo para nós do auditório, como a gente sonha, com aquelas cadeiras estofadas, um palco iluminado, piso brilhando, as salas de ensaios com espelhos, ar-condicionado. Pronto. Faltando um pouco para inaugurar, e provavelmente para inaugurar no início do ano que vem, quando as coisas da pandemia tiverem passado, para poder fazer um grande evento. Então a gente começa a ver que isso pode se tornar realidade quando vê o fato acontecido. E aí nos trouxeram 2 outros exemplos, pelo menos 2 que eu memorizei, que é o exemplo de Santo Ângelo, que tem um grande teatro antigo, Antônio Sepp, e acho que são 2.000 lugares, que precisa ser reformado, restaurado. Me lembro de ter palestrado lá, né, Delmar, juntos lá pela NH Treinamentos, e está sendo reformado também por esse caminho. Nós estamos revitalizando o Centro Administrativo Rude Frank com recursos municipais, ao longo dos anos aplicando recursos. Me permitam um parêntese rápido aqui, quando vocês passarem lá hoje e verem que está fechado com tapume, onde fica o brasão do município, não se assustem, foi retirado para restaurar
e vai ser colocado. Daqui a um mês vai ter de novo um belo e reformado brasão do município no vitral. Fechado parênteses, daria quase tanto trabalho para captar recurso para revitalizar lá, quanto dará para construir um grande prédio, uma grande estrutura de Casa da Cultura. Então aí vem a posição do prefeito, eu gostaria de encarar o desafio de captar recursos no volume execuível, quero destacar essa palavra, mesmo que seja um sonho, não dá para sonhar tão longe também que se torne uma coisa impossível de ser realizada, mas um projeto que seja execuível, viável para Panambi, e que obviamente não vai ser construído de uma hora para outra, talvez leve 3, 4 anos para que isso aconteça. Já sei que isso, para quem pensa na gestão pública, sabe que isso pode passar para a próxima gestão municipal, pode não ser inaugurada na atual gestão, mas não é isso que importa. O que nós queremos é que no plano estratégico a gente consiga realizar aquele plano. Claro que tem que ter suas garantias para que isso aconteça, também não adianta começar um prédio e aí por alguma mudança política se abandone a ideia, então fazer algo que seja viável e se torne real. E nós já apresentamos esse projeto, isso já foi discutido, acho que foi dia 5 de agosto, com o Conselho Municipal de Política Cultural. E o Conselho, além de aprovar a ideia, se manifestou empolgado com a ideia, entendendo ser possível e viável. Então agora a gente fez esse passo, que é abrir para uma audiência pública mais ampla, para tratar de algumas questões, tirar algumas dúvidas e ir para uma coisa mais objetiva, como, por exemplo, o tamanho da estrutura, o que poderia ter lá dentro, ou deveria ter lá dentro, aonde poderia ser construído, e como se viabiliza, então, isso através das leis que atualmente a gente tem à disposição. Principalmente, nós entendemos viável pela Lei de Incentivo à Cultura Estadual, com recursos do ICMS, habilitando esse projeto lá. Então, como eu disse antes, eu quero participar da audiência pública com vocês, não quero conduzir a decisão, quero ouvi-los. E já abrindo a palavra, eu queria convidar o Marco André para fazer a sua participação, que ele também pode nos fazer essa ligação de uma experiência que já tem com a empresa, para trazer isso para Panambi. Então, já passo a palavra para o meu convidado aqui, então, Marco André Regis. Marco, vou te dar uma ajuda aí para quebrar o gelo. E vou apresentar o pessoal que está na plateia, pode ser? Me permite fazer isso antes da tua fala? Então tá. Levanta a mão ou o corpo inteiro quem está aí pela música, que é da área musical em Panambi. Levanta, dá uma banadinha aí para a gente ter uma ideia. Olha que boa representação. Quem está aí, muito obrigada. Eu sabia, e vou dizer isso valendo para todos, que todos vocês viriam hoje, pelo tanto que a gente tem conversado e trabalhado e, obviamente, pela importância do assunto, né, e pela credibilidade do prefeito, com certeza, e da secretária, que não iam convidá-los aqui se não fosse sério o assunto, né? Além da música, teatro, quem está aqui? Muito bem. Mídias digitais, cultura digital, fotografia, produtores culturais, que transitam por vários segmentos, museu, biblioteca, vamos ver, educação, nós convidamos, temos muitas relações. Quem está aqui pela educação, da relação da cultura com a educação? Muito bem. A dança, tem alguém presente? Ótimo. Tradicionalistas? Muito bom. O que eu não falei aí? Artes visuais, especificamente. Artesanato, comentei, né? Artesanato. Alguém, não citei algum dos nossos segmentos? Associações culturais. Nós temos a Associação Casa de Cultura. Mais alguma presente?
Ótimo. E aí nós temos clubes de serviço presentes. Isto, Lions. Não estou reconhecendo pela máscara. Rotary. Temos também representantes das empresas, a CI, CDL, que o prefeito já citou, né? Mas parabéns a todos os segmentos por se fazerem representar. Vou pegar um microfone ali para você, mais higienizado. Boa noite, prefeito Daniel Rina. Em seu nome, cumprimento a secretária Marlise, o presidente Fábio, coordenadora Elis Regina, vereadores, secretários e todos os presentes, comunidade panambiense. Quando eu estive em Ijuí e tive contato com a sede que está sendo construída para a UET, a primeira coisa que me veio ao coração foi Panambi. Foi que caminho nós temos para que algo assim seja feito em Panambi. Porque eu cheguei lá e já o teatro belíssimo, lindíssimo. Fui conhecer a sala de ensaio para dança, com espelhos, piso, música, né? Aqui, sala de reuniões. E aí me levaram num lugar que disseram que era um galpão para colocar as coisas, né, de desfiles e tudo mais. E eu me admirei, falei, mas isso é um galpão tão caprichoso assim? Enfim, então, a primeira coisa que me veio ao coração foi trazer isso para Panambi. Por quê? E é uma honra enorme poder falar como cidadão panambiense nesse sentido. Estou em Panambi há mais de 20 anos e a ocasião que vim a Panambi foi na ocasião do meu primeiro livro, que foi premiado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ganhei 2 prêmios lá, um como autor, a editora como editora que revelou um novo talento, e a partir disso, então, palestras no Brasil todo. Nasci em São Paulo, capital, morei no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por motivo de estudos, e depois, como palestrante, conheci, então, o Brasil, e foi assim que eu cheguei a Panambi, para dar uma palestra. E conhecendo, então, essa experiência de quem vem com um olhar de fora, num primeiro momento, e um olhar que já estava transitando desde metrópoles até mesmo interior do Nordeste e outras regiões, eu me lembrei de um certo capitão Rodrigo. Eu já citei isso numa ocasião, né, que chega num local chamado Vila Santa Fé, que eu fui descobrir depois num mapa feito pelo Érico Veríssimo, que era adiante de Cruz Alta, num local que hoje é Panambi. Eu fiquei felicíssimo quando eu acessei uma edição do Veríssimo, com aquele mapa ali, né? Aqui vem Cruz Alta, aqui Panambi. Quer dizer, o capitão Rodrigo chega neste chão e diz assim: mas lhe garanto que estou gostando deste lugar. E gostando desse lugar, ele resolve ficar. E eu me senti assim. O que foi o diferencial de Panambi? O diferencial de Panambi foi um fator que desencadeia todos os outros, o fator humano. O fator da cultura. Cultura não só nas artes, mas no modo de pensar. No modo de pensar empreendedor de Panambi. Empreendedor que faz com que nas artes a gente tenha toda a comunidade aqui representando tantas áreas das artes. Empreendedor, uma cultura empreendedora na saúde, nos negócios, na educação, enfim. Qualquer pessoa que viesse com um olhar de fora e prestasse um pouco de atenção nas pessoas de Panambi, que são vocês que estão aqui, sentiria o que sentiu o capitão Rodrigo, o que eu senti depois de andar por esse mundo. Eu quero não só ficar aqui, eu quero ser daqui. E o bom Deus me agraciou como cidadão panambiense pela Câmara de Vereadores. Isso é uma honra enorme para mim, né? Fui patrono da Feira do Livro de Panambi, outra honra enorme. Então, quando eu vi aquela casa das etnias em Ijuí, tão caprichosa, tão caprichosamente construída, recursos de alguns milhões, depois provavelmente o Francisco Roloff, se tiver uma oportunidade para falar, pode entrar em detalhes, né? Tudo com captação. É óbvio
que eu sonhei isso para Panambi. E aí eu chegando aqui, depois de um tempinho, conversando com o Rochinha, chegou para mim e falou assim, mas Panambi precisava de uma casa da cultura. E eu comentei com ele, não, mas eu vou falar com o prefeito Daniel. Chegamos no prefeito Daniel, aqui, ó, nosso sonho está pautado, inclusive, a Casa da Cultura. Chamou a secretária Marlise, sonho da vida. Mas eu sou como Tomé, eu quero ver para crer. Porque não é tão fácil assim de fazer, e é verdade, secretária, é verdade. Mas justamente aí a equipe da Impacto, não só com esse projeto da União das Etnias em Juí, uma reforma muito ampla e muito importante no Teatro Antônio Sepe de Santo Ângelo, também no Clube Ijuí, que é um clube centenário em Ijuí, também construindo uma vila cultural em Horizontina, com uma estrutura muito, muito boa. E com essa experiência, com essa vivência, eu percebi então, secretária, que se estava no coração meu, que sou panambiense, do vereador Rochinha, que veio comentar comigo e já correu no prefeito, temos que fazer, estava no coração do prefeito, estava no coração da secretária, no coração da coordenadora, né? E aí chamamos ali, o prefeito chamou, convidou o presidente Fábio, e aí descobrimos, está no coração do presidente Fábio do conselho, fizemos a reunião com o conselho, aí descobrimos, eu particularmente, né, o Jefferson com a associação, também se pronunciando com os olhos brilhantes, olha, a nossa associação já tem trabalhado isso, já tem falado disso. E aí eu percebi o seguinte, a Casa da Cultura está no coração do panambiense. Desse panambiense que é empreendedor nas artes, em todas as áreas. E se está no coração do panambiense, essa Casa da Cultura já existe. Ela já existe. E a prova disso está aqui. Então eu tenho certeza absoluta que nós vamos realizar essa Casa da Cultura, concretizar essa Casa da Cultura que já existe, porque nós somos panambienses. Então, como cidadão, eu não quero entrar em questões técnicas, Francisco, eu vou deixar que, havendo oportunidade, você entre, mas, prefeito Daniel, eu queria dizer isso, que dá esse testemunho, que à medida que eu fui conversando com um, conversando com o outro, avançando, eu fui percebendo que é um sonho da comunidade. É um sonho do panambiense. Então, nossa Casa da Cultura já está aí. Vamos apenas erguê-la. Muito obrigado. Prefeito, então, acho que abrimos agora para a audiência. Nós vamos passar o microfone para quem quiser começar a falar. Não ergam a mão todos ao mesmo tempo. A gente tem que higienizar o microfone de vez em quando. Quem gostaria de se pronunciar agora, falar sobre o assunto, perguntar? Vamos lá. O importante agora é essa participação é que vai garantir o sucesso dessa audiência e a continuidade do trabalho. Fábio gostaria de falar pelo conselho. Novamente, reforçando, né? Eu já tinha comentado no início, mas em nome do Conselho, então, o Conselho, como já foi comentado também, nós tivemos uma reunião para falar sobre a Casa da Cultura e todos os conselheiros, com muito ânimo e ênfase, se mostraram favoráveis à construção e muito felizes por ser um sonho antigo. Não vou me alongar muito porque já tinha sido comentado, mas demais conselheiros que estão aqui presentes também podem fazer dessa audiência uso da palavra, conforme foi comentado em reunião também. Obrigado.
Vou retirar aqui. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito. Em nome do prefeito, cumprimento também ao Fábio, a Marlise e todos vocês aqui presentes. Eu sou a vereadora Marilyn e hoje é com muito prazer que eu participo aqui nesta audiência pública. Nós estávamos em outra audiência pública na Câmara de Vereadores e fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas que temos aqui para este fim cultural para a nossa cidade de Panambi. Vou me remeter aqui um pouco, porque também estou aqui. Quem não cantou no Poncho Verde no coral da Prof. Marlise? Né? Então, isso nos traz aí a muitas histórias de quem mora em Panambi. Quem veio, escuta e ouve a gente contar. Mas o que eu quero indagar aqui nessa audiência pública, que como vereadora, fiscalizadora, e a gente sempre busca recursos, no início desse ano estive em Porto Alegre conversando com os nossos deputados federais sobre o projeto do Centro Administrativo Rude Frank, ao qual eles sempre indicam a Lei de Incentivo à Cultura. É como muito se diz assim, para quem entende bem, vão em busca. Né? Então, não temos muitos recursos destinados. Ontem, estava em Porto Alegre, também conversando com alguns deputados federais que estão lá, e, infelizmente, eles nos deu uma notícia de que as verbas parlamentares para cultura, agricultura, estão paradas. Demoram de 2 a 3 anos para virem para os municípios. Então, não é uma coisa difícil de se conquistar. Mas como a gente sabe que esse projeto ele vai demorar um pouco até nós captar todo esse recurso, que eu não sei qual é o montante e qual é o projeto, e qual o pé que nós vamos sair desse projeto, até gostaria de, depois, se alguém pudesse falar sobre isso, eu acho que seria super importante, para a gente ter uma noção de aonde nós queremos chegar. Nós tendo um montante, nós sabemos aonde percorrer e com quem conquistar esses valores. E foi bem frisado ontem também na reunião que tivemos a importância das nossas empresas nesse incentivo, nessa construção cultural de todos os municípios. Não é só Panambi que corre em busca de recursos na cultura, na agricultura, na educação, em tantas outras áreas. Mas fico muito feliz de estar em busca. Quero cumprimentar aqui os meus colegas vereadores, né, que também eu sei que a partir desse momento for posto na mesa, nós vamos votar favorável. Né? Claro que vai ter algumas indagações quanto a isso, mas é um projeto para Panambi. E uma das coisas que eu sempre digo, que é sobre sonhar, acreditar e realizar. Nós todos, alguns que estão aqui, já são formados, fizeram uma faculdade. Então, vocês sonharam, vocês foram atrás, correram, realizaram esse sonho. Então, vamos juntos nesta caminhada aí para esse Centro Cultural de Panambi. Continua aberta a fala disponível. Boa noite a todos. Eu sou o Eduardo Knorr, lá da presidente da CI. Agradeço o Daniel, Marlise, Fábio pelo convite para participar. E a mensagem que eu trago da CI, da nossa Associação Comercial e Industrial, que está fazendo aí 85 anos, ela sempre esteve presente em vários eventos culturais de Panambi. Trouxemos aí no passado a nossa empresa, a Hidropan, em parceria com a Saúr. Tivemos a oportunidade de trazer a OSPA para Panambi. Foi um momento cultural maravilhoso para a cidade, que nos orgulha bastante, né? E o próprio Circo Tol em outras oportunidades. E eu tenho certeza aí que todos os associados, as grandes empresas, vão, na medida do possível, um projeto
um projeto bem elaborado, bem planejado, execuível, né, com todas as garantias, né, afinal de contas, utilizar impostos é sempre uma responsabilidade muito grande de todos os empresários, né? Isso tem que ser feito com uma responsabilidade muito grande, né? Mas assim, o que eu posso falar como presidente da CI é que nós temos esse desejo no coração também, Marco, de Panambi merece um local bonito para fazer vários eventos, enfim, todas as representações da cultura. Nós temos uma associação da Casa da Cultura aí desde 88, várias associações, a ZEPA, Associação dos Engenheiros, aí com profissionais fantásticos, capazes, habilitados, para poder ajudar essa construção conjunta, público-privada, né, para que a gente consiga chegar como comunidade junto nesse objetivo, né. É a mensagem que eu trago da CI, a comunidade pode ter certeza que pode confiar com a associação e com os empresários que ela representa. Prefeito Delmar, ex-prefeito Delmar. Permita-me primeiro cumprimentar o senhor prefeito, o senhor Daniel Rina, a secretária da Educação e Cultura, a professora Marlise, o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Pablo, todas as pessoas que aqui estão presentes, e as palavras do Marco André fizeram com que a gente pensasse para trás e tentasse passar um filme na cabeça da gente. A doutora Marlise já tinha colocado algo a respeito. E, de fato, Panambi é um município diferente. Eu tinha uma época que eu não aceitava isso quando o meu sócio N da NH Training dizia que Panambi era diferente de todos os outros municípios da região. E hoje eu aceito plenamente e concordo que ele tinha razão. E há poucos dias eu tive o privilégio de recebê-lo. Ele está morando hoje no Ceará, visitou em Panambi. Ele disse que uma das 3 cidades do país onde ele gostaria de morar, se um dia tivesse que mudar de lá para cá, uma delas seria Panambi. Mas por que Panambi é diferente? Porque Panambi sabe enfrentar os problemas. E quando Panambi se une em torno de um projeto, certamente ele é alcançado. Nós conseguimos superar todas as dificuldades, enfrentar os problemas, superar as dificuldades e tornar a ideia realidade. Existem pessoas que diante das dificuldades quebram, mas existem outras pessoas que diante das dificuldades quebram recordes. E Panambi é um desses municípios. Hoje eu posso tranquilamente afirmar isso. Eu gostaria de dizer que, pelo que eu percebi, esta reunião ela é mais para auscultar ideias de o que fazer, onde fazer, o que teria que constar no projeto. Isso não é numa reunião ampla assim que se consegue definir. Mas uma coisa que se pode colocar hoje aqui é, digamos, constituir uma equipe, 5, 6, 8 pessoas, ou só 3 também, para que, digamos, fossem pesquisar onde poderia ser feita ou construída uma Casa da Cultura. O que teria que ter num prédio destes? Quais os espaços? Um auditório para 1.000 pessoas, para 1.500 pessoas, para 800 pessoas? Quais as salas anexas que também deveria ter para ter comissões de trabalho, se for o caso? Enfim, que estrutura teria que ter um prédio desse e onde ele poderia ser localizado? Então, uma ideia que eu quero colocar é de que se constitua uma equipe, e o Eduardo muito bem colocou com relação à CI. A CI ela é das máquinas. A nossa associação comercial e industrial o nosso cognome é a Cidade das Máquinas, mas a ACI tem, antes e acima de tudo, o interesse pelas pessoas. Então, as máquinas são um meio de nós conseguirmos o resultado. Mas em benefício de quem? Em benefício das pessoas. Todas as pessoas.
de todos os bairros do centro, de todas as camadas sociais. Então, quando ele colocava que a CI também tem o sonho da Casa da Cultura, já é um grande passo, porque a CI é uma das entidades, das associações que tem força na comunidade, e quando veste a camisa, e nesse momento está vestindo além do que vestia em tempos passados, porque havia uma concorrência ingênua, até inocente, por inveja, por ciúmes e tal. Então uns queriam mais projeção, mas qual é a projeção política que ganha? Não interessa a projeção política, o que interessa é o bem para Panambi, para o município que está acima dos interesses pessoais ou de determinadas entidades. Então, com essas palavras, quero sugerir que se constitua uma pequena equipe de trabalho que faça um levantamento, digamos, do que teria que constar, e daí depois, daqui a pouco, já no passo seguinte, elaborar um projeto, e daí verificar onde podemos buscar recursos. O que a vereadora Marilyn colocou, que algumas questões a nível nacional estão difíceis, porque a pandemia meio esvaziou os cofres do governo federal, apesar da receita extraordinária que houve há poucos meses atrás. Mas são exceções. Então, nós temos que nos adaptar, e a nível estadual, o ICMS também teve uma receita muito grande, e muitas empresas de Panambi contribuíram, podem, de repente, nós nos habilitamos, ao invés de mandar todo o dinheiro para o Estado, você pode pegar parte e já destina direto para um projeto. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, de repente, nós temos o sonho realizado. Eu acredito piamente que vai ser possível, e faço essa manifestação agora, rapidamente, mas eu não posso deixar de compartilhar com todos vocês que estão aqui de uma das mais importantes notícias que eu tive na vida. E ontem à noite recebi uma ligação, e hoje de manhã cedo o prefeito confirmou para mim, ou ontem à noite ainda, mandou uma mensagem, e hoje teve um cidadão lá no meu escritório, lá em casa, daí a pouco o prefeito estava lá também. O que acontece assim umas 2, 3 vezes por ano, vem muito pouco lá, e eu vou muito pouco para não atrapalhar ele na prefeitura, e daí então o cidadão trouxe a informação de que o nosso prefeito de Panambi foi escolhido pelo Conselho de Administração, Conselho Regional de Administração do Estado do Rio Grande do Sul, como o gestor público do ano. Vai receber o mérito, o prêmio de mérito da premiação de o gestor público do ano. No ano passado... Então, esta credencial faz com que o município de Panambi passou a ser olhar mais uma vez com um olhar diferente de fora para cá. Isso faz com que Panambi possa, digamos, sonhar, não só com a Casa da Cultura, com muitos outros projetos, mas tem que ter planejamento, organização, programação, controle e depois tornar realidade. Certo? Era isso que eu queria colocar. Então, nós precisamos da participação, fazemos questão de todos os segmentos também aqui representados, e de todos os setores, de todas as instituições. O microfone está disponível. Jefferson. Boa noite, pessoal. Saúdo à mesa. Prefeito Daniel, secretário Marlise, qual tenho consideração enorme, presidente Fábio. Sou Jefferson Hart, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Panambi, presidente da Casa da Cultura do município. E antes de presidente, eu sou cidadão panambiense, tenho o maior orgulho de ser panambiense e, de certo ponto, sou um pouco sonhador. Eu acho que é importante a gente ser sonhador para conseguir almejar as coisas, né? E Panambi tem muito potencial, muitas empresas grandes, entidades grandiosas e cidadãos grandiosos. Podem contar com o apoio da ZEPA, Ação de Engenheiros, temos um corpo técnico extremamente capacitado. A gente já vem desenvolvendo várias ações com a prefeitura de revitalização, Trevo da Kepler Weber, Arroio Moinho. Então, eu acho que a gente planejando e
e desenvolvendo isso conjuntamente com as associações e entidades, a gente consegue desenvolver uma casa cultural muito grandiosa, Panambi, que certamente vai levar anos e vai ficar na história do nosso município, porque a gente, daqui a alguns anos a gente fica, mas isso vai ficar para a história do nosso município, né? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Saúdo os componentes da mesa. Eu vou ser rápido, muito rápido, mas vou deixar a minha sugestão. Eu, a rigor, quando eu escutei o convite para participar, eu achei que haveria já algum plano, alguma sugestão, eu não sei se há ou não há, parece que não há. Então eu quero dizer o seguinte, que nós devemos nos, digamos, espelhar, ver o que foi feito em outras cidades para nós termos um projeto. E como a minha filha, meu genro e as netas moram em Jaraguá do Sul, eu sugiro que se tente obter informações a respeito de uma entidade, a SCAR, S-C-A-R, de Jaraguá do Sul, que é uma casa de cultura, mas não sei o nome exato, mas tem diversas salas que compõem o edifício. Salas maiores, salas menores, auditórios maiores ou menores para ensaios, mas poderia-se ter talvez um projeto de como isso foi construído lá, como é utilizado, onde foi construído, a capacidade de cada local desses, qual é a finalidade, porque é realizada em Jaraguá do Sul, não foi agora por causa da pandemia, mas normalmente em julho é realizado o FEMUSC, que é o Festival de Música Latino-Americana, né? Não sei se não é mundial, já tive a oportunidade de participar lá. Então, eu acho que nós temos que ir atrás de ideias, certamente as empresas ou as entidades que estão já devem ter algum conhecimento sobre isso também. E também Ijuí o que fez, o que está fazendo, como ficará. E sei que Palmeira das Missões também, eu acho que há muitos anos já tem uma casa de cultura, onde o festival do Carijo é realizado ali, há muitos anos. Se não estou enganado, foi ali mesmo, porque um dia, como presidente da Câmara Júnior, eu levei um companheiro, que era da República Dominicana, vice-presidente mundial, levei a Palmeira e estava sendo realizado o Carijo, e foi naquele local. Então, a minha ideia, a minha sugestão, é que façamos um levantamento assim de dados e daí nós vamos ver o que Panambi pode fazer, o que é possível em matéria de custos e necessidades, e aí se faz então um projeto e se constitua ou talvez uma comissão então para que se leve adiante essa ideia, grande ideia, extraordinária ideia e que deve continuar, deve seguir, para que possamos então, talvez daqui a 3, 4, 5 ou 10 anos, até 2030 no máximo, que tenhamos a nossa Casa de Cultura. Muito obrigado. Duas observações. Está sendo transmitido, provavelmente vai ficar gravado, Denise. Está sendo também tudo registrado lá pela Dorilda e pelo Marco, nossos colegas. Obrigada. E temos folhas e canetas na mesa ao fundo, se alguém
preferir também deixar algo registrado ou fazer uma pergunta por escrito, porque de alguma maneira não pode ou prefere não falar ao microfone, tá? Segmentos culturais, música, museu, biblioteca, teatro, dança, artesanato, tradicionalistas, produtores culturais, associações. Claro. Francisco, por favor. Boa noite a todos. Uma especial deferência ao senhor prefeito, cumprimentá-lo também por esse reconhecimento. Imagino o orgulho de um pai, né, no momento de ver isso, né? É fantástico, com certeza. Demais membros da mesa também, a comunidade cultural que está aqui, vereadores, enfim, todo mundo. Acho que não vou citar ninguém, porque também não sou do Ninho, né? Sou da cidade vizinha de Juí, mas venho aqui, na verdade, ouvir, mas também vendo que as manifestações estão poucas, eu imagino exatamente que os anseios são muitos, e talvez por isso as pessoas prefiram mais ouvir, né? Eu gostaria de pontuar 2 ou 3 questões. Primeiro, dizer à vereadora que falou antes, me desculpe, não recordo o nome, mas que os recursos que são buscados principalmente nessa área parlamentar, não podem ser usados via lei de incentivo à cultura para prédios, enfim, que não sejam da cultura. Né? Então, acho que por isso que os municípios não fazem, não buscam isso, e os que buscam reprovam, né? Porque realmente não se pode. Eu já vi alguns municípios que foram atrás, e realmente, centro administrativo, isso tem que ser emenda parlamentar. Né? Isso é a pressão política, o prefeito sabe da importância disso, e que bom que vocês têm esses contatos, porque isso é muito importante, né? Eu não quero me alongar, então eu quero pontuar algumas coisas. Bom que a associação comercial está respaldando, está junto. Nós vamos precisar dos empresários. Nada é feito sem o empresariado, né? Mas dizer para vocês aqui, de todas as áreas que estão aqui, sejam elas provenientes de dança, provenientes do teatro, que eu acho uma das artes mais sublimes que tem, da música, tem muita gente, né? O tradicionalismo também, que permeia todas elas, né? Mas nós temos a oportunidade de construir aqui em Panambi um lugar também para cinema, um lugar, enfim, para que tenhamos espaço para ensaios, né? Falava bastante isso para o prefeito, né? De todos os segmentos, né? Produções de todos os segmentos, né? Desenvolvimento de todos os segmentos. Então, muito mais do que falar hoje é ouvir o teatro, né? O teatro, o que vocês precisam? Quantos metros precisa ter de altura, né? De fundo? 2 camarim? Precisa ter chuveiro, sabe? Eu acho que esses dados técnicos depois a gente vai aumentando. Mas eu me lembro que lá em Santo Ângelo a gente começou, e o projeto está na fase final agora de aprovação, já com a contrapartida do prefeito, que os vereadores vão ter que nos ajudar a aprovar, obviamente, porque existe uma contrapartida de 10% obrigatória na lei estadual, né? E óbvio que a prefeitura tem que ajudar, pois é para ela mesmo, né? E a primeira coisa que a gente fez foi exatamente uma audiência com os agentes da cultura, escutando isso, né? E eu me lembro que um disse, olha, eu preciso que tenha um gancho lá em cima, porque nós temos que pendurar tal coisa lá. E aquilo me tocou, eu disse, olha, às vezes é um detalhe técnico que você sabe, né? O arquiteto, ele está formado, mas ele está formado numa área global, né? E que bom que toda a turma da arquitetura, da engenharia de Panambi vai estar junto, né? A gente sabe que vai estar junto. Mas são esses detalhes, né? Da música, né? Nós precisamos ter, no mínimo, uma sala acústica especial para que a gente possa formar uma camerata, um ensaio a 4 vozes, né, professora? Eu acho que isso são coisas importantes, e acho também salutar o que disse o ex-prefeito, se assim me permita, de montarmos talvez um grupo, né, de representantes com 4, 5 pessoas, ou talvez dos segmentos mais especialmente que vão usar, né,
não segmentado por clubes, enfim, mas segmento dança, música, né, teatro, etc. e tal, para que a gente ouça essas coisas mais minuciosas que são importantes. É óbvio que também é importante a gente pensar que Panambi é uma cidade polo importante, que gera aos cofres do Estado bastante recurso de imposto. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, de escutar e buscar a viabilidade, prefeito, de um centro cultural, de uma casa de cultura, né, ou o nome mais lindo que tenha, nada mais é do que a busca de um direito de Panambi. Ninguém está aqui inventando nada, né? Nós estamos aqui buscando um direito de Panambi, né? E vai ser construída através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a lei que foi renovada no ano passado, né? Uma lei que ampliou só agora para esse ano para 80 milhões de reais a possibilidade de busca de recursos. Vocês vejam bem, a lei há poucos anos era 25 milhões, né? Então isso foi uma questão bem importante que o governador fez. E vejo que Panambi tem tudo. Tem a vontade, tem o mérito, que é o importante, tem a relevância, né, porque é um município diferente, a gente sabe disso, né, mas principalmente tem dinheiro. Não adianta a gente sabe, né, prefeito, ir em outro município do lado aqui, tu não tem ICMS, tu não vai inventar ICMS. Tu vai chegar no empresário, não gera, né? Ou tem município que já tem empresas, enfim, que já corta lá na ponta, não vem para o município. Está cheio de município assim. E Panambi é diferente. Panambi é exatamente ao contrário. Panambi é geradora de imposto. E isso é importante para o município, né? Dizer também que a nossa experiência lá em Juí hoje se trata do maior projeto incentivado pelo governo, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Rio Grande do Sul na atualidade. É o maior projeto de Juí hoje para o Estado. São 6 milhões e pouco, né, Júnior? O Júnior, nosso 6.200 está fechando o projeto todo, né? Eu acho que a gente não deve pensar assim, vamos fazer um projeto de 8 milhões, vamos fazer um projeto de 5 milhões. Não, nós temos que fazer o projeto que for necessidade para Panambi. E também não vamos inventar e daí já estou me intrometendo um pouco, prefeito, me desculpa, né? Mas não vamos inventar um prédio aí para fazer um palco grande, um espaço para 2.000 pessoas, que 99% dos espetáculos e dos shows vai ter 500. Então, quando fizer de 1.000, faça 2 vezes. Eu acho que isso também a gente tem que pensar para buscar a viabilidade do negócio, né? Então, pensemos num lugar bonito, né, um espaço que talvez, sendo construído já com outras coisas ao redor, que deem apoio, né, como é, por exemplo, o parque, já ajuda a ter outros eventos maiores também, né, dando aporte com outras coisas, com outros pavilhões, outros espaços, né. Podemos ter salas acústicas, podemos ter salas de ensaio, podemos ter salas de exposições, devemos ter parte administrativa, devemos ter um grande espaço para apresentações, digno de uma companhia de teatro chegar e ter onde se vestir, se organizar, que tenha uma coxia grande, que tenha um lugar para botar os espaços, que tenha a dignidade de ter um local de ensaio, de tomar um banho, de se vestir, e trazer companhias grandes, né? Porque às vezes a gente olha o palco, né? Mas e cadê o camarim do cara que vai ter que se vestir, se organizar e para chegar, para sair, para ter a melhor cena, né? Então, tecnicamente, a gente tem que buscar isso também. A gente precisa ouvir vocês. Vocês têm que falar, né? Vocês têm que dizer o que vocês querem. Assim mesmo, a gente precisa ouvir a dança, né? Bom, daqui a pouco nós vamos botar 30 pares dentro. 30 pares são 30 vezes 2. São 60 pessoas no palco. E isso já aqui não dá, entende? Então, nós temos que aumentar. A acessibilidade é outra questão, né? O nosso projeto foi muito elogiado por acessibilidade. Nosso prédio tem 2 andares. Nós temos elevador no prédio. Elevador. Nós temos elevador de palco. Um pouquinho mais, deve ter uns 15 centímetros a mais que esse. Nós temos um elevador de palco. O cadeirante chega, é convidado para receber um prêmio, ele sobe de elevador no palco. Custou 20 mil reais mais ou menos, né? Mas estava lá no projeto. Foi
acessibilidade plena. Todo mundo tem que entrar. Ninguém pode ficar de fora, né? Então, pensar nessas premissas que são importantes, né? E acho que as mais variadas áreas, elas devem estar representadas aí, sim, a música, o teatro, o canto, né? Panambi é uma terra de inúmeros corais, de muita música, é pulsante isso, né? A gente sente isso, né? Tem que ter sala de ensaio decente, né? Tem que ter sala de ensaio decente, né? Quem entende de vozes, quem entende de música, sabe que você, para se escutar numa sala, tem que ter acústica, né? Boa, especial, né? Isso se faz com engenharia boa, com arquitetura boa. Então, em resumo, gente, dizer assim que não é um projeto que amanhã a gente vai estar com ele pronto, não, né? Também não precisa ser a impacto, né, prefeito? O senhor sabe, existem inúmeros produtores culturais no Rio Grande do Sul, né? Agora, a experiência, ela é importante, o portfólio é importante, alguém que nunca fez isso não vai lá chegar, ninguém vai autorizar 1 milhão, 2, 3 milhões para quem não teve a experiência ainda, é difícil isso, né? Isso é um processo, né? Eu, particularmente, trabalho há 14 anos na área, mas dizer para vocês assim, que o nosso projeto, a ideia é que a gente divida ele em 3 fases, mais ou menos, né, prefeito? E que ele fique por ali, não vou ser muito leviano se eu falar em recurso, mas que ele fique, hoje são 2 milhões por fase, que a Lei de Incentivo à Cultura na parte da obra permite. Tá? Uma fase pode levar 6, 8, 10, 12 meses, no máximo 14 meses. A ideia que eu trago, e falei para o prefeito, é que as nossas fases sejam de 10 meses. Né? 8 meses de obra, 2 meses de prestação de conta. Está terminando 80%, isso é um acordo de cavalheiros que a gente tem, com a Lei de Incentivo à Cultura, pelo portfólio já de aprovação, né? Nós nem terminamos a obra, nós já temos as fases anteriores, 2 ou 3 aprovadas já. Né? Isso é bom. Quando a gente chega a mais ou menos 80%, 85% da fase, que estamos, né, vamos dizer que começamos a fazer as fundações, enfim, e cobrimos, né? Não começamos o recheio ainda. Chegou em 80%, a gente já manda a segunda fase, para que as equipes de construção, os envolvidos não parem. Aquele gap lá de 60 dias, ele seja usado exatamente para não desmobilizar ninguém. Então, o Conselho de Cultura do Rio Grande do Sul já estará avaliando, aprovando, e no momento que aprovar, presta conta num dia, no outro libera. Então, é muito fácil quando se tem já essa experiência. Então, em resumo, assim, nós, imagino, não vai esses 9 anos que falaram aqui, por favor, 10 anos, né? Eu acho que nós temos que ter 3 anos no máximo para inaugurar essa obra. Eu falei para o prefeito que nós já estamos atrasados, né? Porque ele disse, mas quando? Eu disse, olha, prefeito, isso é importante falar para vocês também, né? Porque tu não sai amanhã botando tijolo, né? Nós temos que fazer o projeto técnico, depois tem toda uma aprovação, né? A captação de recursos nós vamos iniciar agora já, né? Já, trazendo a ideia ao empresariado, né? Mas a gente já está atrasado, porque tudo isso já demora 6 meses, então nós estamos falando de 2022, né? Então, se nós conseguirmos em 3 anos fazer 3 fases, chegando a quase 6 milhões, ou talvez a quarta fase, né? E só para vocês terem uma ideia, uma cadeira de teatro hoje, ela custa entre 500 e 1.500 reais. Uma cadeira de teatro, né? Nós não vamos colocar uma cadeira branca dessa aqui, né? Uma porque os bombeiros não aprovam, né? Uma cadeira para um teatro bom hoje, no mínimo 700, 800 reais, né? Então, se a gente fizer um cálculo rápido aí, 1.000 cadeiras, você foi quase uma fase, né? Nós estamos falando quase 1 milhão em cadeira, entende? Então não é uma obra barata, né? Fazer um espaço é caro, né? Não é uma parede, não. Ela tem que ter acústica, né? O ar-condicionado ele tem que ser um ar-condicionado central. Hoje tu tem que ter captação de água, tu tem que ter geração de energia fotovoltaica. Não vamos fazer um prédio desse, não vamos gerar energia, mas é óbvio que tem que gerar energia. Lá vão mais 100 e poucos mil ali para fazer um projeto de geração de energia. A água tem que ser reutilizada. Então tudo isso, né? Obviamente que me despertou uma coisa muito boa quando eu ouvi a vereadora. Quero te dizer isso, vereador, porque não existe nada a ser feito no município
que vá para frente sem a Câmara de Vereadores. Os vereadores têm que estar juntos, unânimes, têm que participar. Inclusive, eu sugiro, prefeito, que tenha vereador dentro da comissão. Fazer uma comissão, escolham lá, entre os pares lá, um vereador que possa nos ajudar a pensar. Isso é muito importante. A Câmara de Vereadores é importantíssima nesse processo todo. E eu gostaria, assim, para encerrar, e acho importante falar essas coisas para vocês, né, que falei até agora, de que os segmentos em si digam, né, para começar, vou intimar o pessoal do teatro para vir falar aqui, dizer o que é para vocês um espaço dentro de Panambi, né, o que vocês enxergam nos outros lugares que vocês querem aqui. Tá? Gostaria de fazer essa abordagem e esse convite. E se alguém tem alguma pergunta, posso responder. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu falei, eu me coloco à disposição para responder. Romeu vem falar? Romeu do teatro. Aproveito para cumprimentar o vereador André Clos. E se alguém tiver escrito alguma pergunta, alguma observação, sugestão, eu posso passar para recolher e ler também. Olá, boa noite. Eu me chamo Romeu Weyer, sou ator e produtor. E quando a gente fala sobre arte, principalmente sobre teatro, surge uma incógnita quando a gente fala sobre cidade pequena, né? Porque por mais que aqui estejam todos trabalhando com cultura e arte, é geral do lado de fora acharem que não existe teatro aqui. Que não existe cultura, que não existe arte. Porque nós que estamos acostumados a falar sobre isso, o público lá fora não faz a mínima ideia do que está acontecendo aqui dentro. E teatro existe. Eu sou uma prova disso. Eu sou um artista que mora em Panambi. E quando a gente fala sobre agilizar todo esse processo, né, é justamente porque não temos mais tempo para 10 anos. Todos que estão aqui precisam de uma casa de cultura. Teatro não se faz sem um espaço para ensaio. Eu mesmo ensaiava no espaço aberto, lá no ginásio. Eu não lembro agora como é que é o nome. Mas o Julir, por exemplo, via muita gente lá ensaiando, a gente até gravou uma entrevista com ele. E como que se faz isso, né? Como que se tem consciência disso? Que a arte existe, eu existo, e vou fazer teatro mesmo não tendo um espaço. Como agiliza isso? Eu tenho 1000 projetos numa gaveta, que estão lá porque não tem um espaço para ensaio. Tem pessoas aqui que fazem artesanato, fazem dança, fazem canto e não tem espaço também. Como faz isso? Acredito que a gente precisa pensar sistematicamente. Eu adorei essa ideia que foi dita sobre ter uma plataforma específica para os agentes culturais conversarem, falarem, formar grupos específicos, porque não se tem muita opinião sobre o artista de como é feito aquilo ali, né? Como que é um bom teatro, como é um bom lugar para o canto, para a música. E quando a gente para pensar, né, eu já fui muito em teatro que as arquibancadas são embaixo e o palco é em cima. E geralmente um bom teatro não é assim, é a arquibancada em cima e o palco embaixo, justamente para projeção de som e tal. Então, a gente precisa se reunir, tem muita galera aqui que quer fazer projeto junto. Pode surgir muitos projetos híbridos, teatro com educação, teatro com música, teatro com dança. E a gente precisa se unir enquanto esse projeto acontece. Enquanto a Casa de Cultura está em desenvolvimento, a gente já pode começar a fazer alguma coisa entre nós. Todo mundo pode ajudar de alguma forma enquanto esse projeto acontece, enquanto a gente se organiza. Infelizmente, a gente está passando por esse processo de pandemia e está sendo muito difícil para algumas pessoas, principalmente artistas que não têm um trabalho, né, um trabalho assalariado, que não tem um trabalho fixo mesmo, que depende só da arte. E eu vejo muitas pessoas que saem de Panambi, infelizmente, porque não tem justamente esse espaço de ensaio, esse espaço de entrega. Eu também queria perguntar sobre essa questão, como é que funcionaria a democratização de acesso, porque é muito importante isso. Então, eu quero viver em Panambi, num futuro, onde os artistas não precisem sair daqui
para fazer teatro, para fazer arte. E vocês podem crer que existem muitos projetos bons para serem feitos e só precisam de um espaço bom para acontecer. É isso. Obrigado. Eu vou ler duas questões aqui, prefeito. A primeira delas é se já existe um local escolhido. E a segunda pergunta é qual a possibilidade de inserir o projeto da Casa da Cultura no futuro Parque Kepler Weber. Oi. Vou falar aqui mesmo, então. Acho que... se já existe um local escolhido, tem opções, tem possibilidades de local, então não está escolhido. Eu vou dar dois exemplos. Onde o DTG está sendo construído, e ali é interessante observar, aproveitando e fazer esse comentário, quando você passa lá perto da Casa do Mel, na Avenida Presidente Kennedy, logo adiante ali está sendo construído, tem uma placa de Centro Cultural. É por recurso de emenda parlamentar que Panambi está conseguindo construir, na área destinada ao DTG, está lá o representante. Vai ser feito um grande salão semelhante a um CTG. Essa área é grande e tem como aos fundos construir uma Casa da Cultura. O lado negativo desse local é que ele fica mais retirado e ficaria escondido. Assim, a desvantagem de fazer aos fundos da atual obra do CTG, do DTG, Poncho Verde. Uma outra alternativa, e que é a que eu defendo, é que seja construído no Parque Municipal. Já uma ideia inicial, conversado com o engenheiro, falando com o Jefferson, ver-se a possibilidade de fazer, porque nós temos no Parque Municipal aquele salão de eventos, que é um salão que ou a gente investe bastante nele, ou ele vai se deteriorar e não vai ter utilidade mais. Então seria uma alternativa fazer ali, tirando o salão de eventos, começando por ali, um salão multiuso, salas de ensaios, e construindo em direção ao campo de futebol, não é nem campo, é a área da Baixada ali. Daí com uma construção elevada em pilotis, que permita estacionamento embaixo, e que quando o rio sai na várzea não tem maior problema. Então, eu defendo esse local. Já na área foi a Janete que fez a pergunta em relação ao futuro possível Parque Kepler Weber, ali tem uma grande questão ambiental a ser restaurada e acho que não tem o espaço físico suficiente para esse projeto que a gente está pensando. Ainda tinha mais uma opção que seria junto a onde foi construído o Memorial do Castelinho. Só que o que poucos sabem é que, além dali onde é que nós aproveitamos a área, o restante não é da prefeitura, não é do município. A margem da rua Pai Tomás em direção ao rio não é área pública. Então teria esse gasto se fosse desapropriar. Então, uma alternativa que, se for viabilizada através aí os engenheiros que têm que nos dizer, seria fazer aqui no Parque Municipal. Grande vantagem é que ele é já um complexo, que o Chico comentou, que já tem outros atrativos ali, e viabiliza, porque essa é uma questão, se você constrói um lugar que só vai ser usado eventualmente, de vez em quando, gera um custo a mais. Ali, se tu já bota no complexo do parque, já tem administração, vigilância. Quando o evento é esportivo, já tem o estacionamento para o esporte. Quando o evento é cultural, já tem o estacionamento para a cultura. Então, defendo que seja ali o local. Tinha uma pergunta que eu queria fazer, que eu anotei do início aqui, que é o quanto custará. É interessante essa referência de projetos de 2 milhões por etapa. Então, dá para dizer que em torno de 6 milhões seria uma proposta viável. Nós talvez devêssemos tentar encaixar o nosso sonho dentro disso, de que seja possível fazer um projeto adequado para todas as áreas,
com auditório e salas multiuso, em torno de 6 milhões de reais. E queria lembrar ainda que tem mais uma coisa que está sendo feita agora, é que nós estamos colocando um elevador no museu. Então, o grande problema do museu hoje, que é falta de acessibilidade, já estaria resolvido. Então, a gente teria no mesmo complexo, sem precisar colocar o museu dentro da Casa da Cultura, mas próximo. Então, se consegue, porque também existe um sonho, naqueles documentos ali que a dona Marlise tinha na mão antes, que se colocasse tudo junto, museu, biblioteca, salas multiuso, auditório, aí o projeto começa a ficar grande e talvez inviável ou inexequível dentro de um horizonte que é o quanto antes melhor, né? Prefeito, para contribuir em relação ao museu, tinha a pergunta se o museu estaria nesse projeto de integrar a Casa da Cultura, seria colocado lá. E ainda tem, então, da Cleia, coordenadora do MAP, além dessa pergunta, ela informa que o plano museológico, vigente até 2030, traz um projeto básico das necessidades que um prédio deverá ter para preservar o acervo bibliográfico e outros acervos doados. Então, ela sugere ter na equipe do projeto um museólogo para orientar quanto aos espaços necessários para a realidade do MAP. Isso na hipótese dele integrar ou ser levado para a Casa da Cultura. Estamos falando do exemplo do parque. Eu quero deixar uma ideia. Quero deixar uma ideia para poder escolher o local mais adequado. Que se tenha um conceito de local, que é mais ou menos o que está sendo colocado pelo prefeito, e que esse conceito seja um local que seja um centro vivo. Ou seja, vamos pegar o exemplo do parque, se for no parque. Se faz a Casa da Cultura, se bota um café ali, terceirizando com o empresário de Panambi, aí nós temos a caminhada, nós temos o café, nós temos o museu, ou seja, as pessoas estão frequentando o local, é um centro vivo. E com isto, já se sabe, quem não sabia da apresentação de teatro, porque não viu nas mídias e tal, passou ali, puxa vida, tal dia tem uma apresentação do grupo de teatro, vou me programar e vou lá, né? A Escola de Talentos também, tal dia vai apresentar, me interessa, eu não sabia. Então, um centro vivo, ele permite que o local, ele pulse, ele exista por si. Então, eu sugeriria que se tome este conceito como base para a escolha do local. E tem essa questão da sustentabilidade do projeto depois, porque só construir, que já é um grande desafio, é uma coisa, mas depois ele tem que se manter, né? Prefeito, me permite só para complementar, e também quero responder o que o pessoal do teatro disse. O conceito é importantíssimo, né? Só que o projeto ele precisa ter alguns pactos, né? Que são importantes. Tu falaste da democratização, né? Quase não se pensa nisso hoje, né? Da mesma forma que a inclusão social também muitas vezes não se pensa, a gente está passando por um momento muito difícil no país nesse sentido. Democratização de acesso, ela se resolve com o papel da prefeitura dentro do projeto. Quem vai coordenar e ser dono do negócio, né, é o município. O responsável financeiro é o poder executivo, através da secretaria, possivelmente, de Educação, Cultura, ou mais alguma secretaria que venha fazer alguma suplementação, enfim. Isso tem que ser pactuado, e já quero, inclusive, dizer para a secretária aqui, que esse é um ponto que haverá um momento de pactuar, né? Inclusive, a oportunidade, e daí pinga e respalda na democratização, de qual é a contrapartida do município para os segmentos. Não adianta o município fazer um troço lindo e que não vai ter acesso para o teatro, né? Então, isso tem que ser um pacto.
né? Isso, a lei de incentivo à cultura cobra isso, né? O projeto da União das Etnias, por exemplo, teve um pacto, né, entre o projeto, a entidade, o Estado, a Câmara de Vereadores, enfim, de que 30% do espaço seja colocado gratuitamente para todos os outros segmentos que não seja do movimento das etnias de Juí. Né? É óbvio que tu vai ter que pagar uma manutenção lá, porque, né, tem que pagar quem vai higienizar, enfim, mas que isso seja o mínimo possível para viabilizar. Porque não adianta ficar, construir um negócio lá para a cultura e daqui a pouco ficar só alugando para formatura. Isso não pode, né? Para a cultura, é para a cultura. E isso aí é muito coerente se dizer, e isso foi uma das premissas que o prefeito, na primeira reunião, já colocou. É para a cultura, é para a cultura. Né? Vão ter eventos importantes do município lá dentro? É óbvio que sim, né? Mas tem que ser respeitado esse espaço, tem que estar o CTG lá dentro, tem que estar o grupo de balé, tem que estar o canto coral, todo mundo tem que estar lá dentro. Né? E daí vem nessa questão da democratização. Né? E daí eu volto a, de certa forma, defender a ideia do prefeito de que seja no parque. Já tive a oportunidade de, inclusive, participar de bastante, inúmeros eventos aqui no parque. É um dos parques mais lindos que a gente tem na região. Tive a oportunidade de cantar num Fegarte, ali no Enarte, né? E depois meu grupo acabou sendo campeão do estado, respaldado aqui por Panambi, olha só. E o espaço, ele traz isso, né? E daí eu queria colaborar com a questão que o Marco colocou. Aqui no parque, nós vamos estar com o povo do lado. Então, para ajudar a prefeitura a sustentar, não adianta eu colocar como produtor cultural lá que o prefeito vai pagar tudo. Isso não existe, isso é incoerente, né? Então é preciso dizer que vai ser aberta uma licitação para um espaço, uma cafeteria, que vai estar aberta, isso vai gerar tanto de recurso para manter água, para manter a luz, para manter funcionário, etc, etc, etc. Então, isso se chama plano de sustentabilidade, e é uma das necessidades, no ato da apresentação do projeto para a lei de incentivo, tem que ter o plano de sustentabilidade. Não é simplesmente dizer que o prefeito vai pagar. Ninguém vai aceitar isso. Então tem que ser muito coerente, né? Exatamente. O Marco lembra bem aqui o Antônio Sepp lá de Santo Ângelo, ficou 30 anos sem reforma, sem nada, porque foi construído talvez por uma emenda rápida lá para fazer política, e dali a pouco quem que vai cuidar do teatro? Quem é que vai trocar a cortina de veludo? Quem é que vai trocar o assoalho que quebrou? Entende? Então tem que ter o plano de sustentabilidade. Eu dizia para o prefeito, não adianta criar um elefante branco, né, prefeito? Nós temos que criar um elefante pequeno, bonitinho, mas que a gente consiga tratá-lo e que ele consiga sobreviver. Então, só para responder a tua questão da democratização também. Antes das considerações finais do prefeito Daniel, gostaria de registrar que todos as informações, as sugestões que foram passadas por escrito também vão ser entregues ao prefeito e vão fazer parte da ata. Quero registrar que nós tivemos 68 assinantes da lista de presenças, 25 pessoas online, mas 2.300 pessoas alcançadas até agora. E a gente sabe que vai ficar gravado e muitas pessoas vão ter a oportunidade ainda de acompanhar e opinar na sequência, certo? Então, prefeito, considerações finais. Depois da fala do prefeito, nós vamos ouvir e cantar. Quem souber cantar o hino de Panambi, já vou avisar para o pessoal se programar. Obrigada. Bem, como foi comentado no início, a audiência pública é a oportunidade para as pessoas falarem, porque nós queremos com ela demonstrar
a democracia, que é o jeito participativo que nós temos como princípio, mas ela não se encerra totalmente aqui. É muito importante que a comissão, o ex-prefeito Delmar sugeriu que fosse formada uma comissão, nós queremos centralizar no Conselho, porque o Conselho tem representante de todas as vertentes culturais, com os segmentos, com o titular e o suplente, e assim vai ser então formalizado, vamos utilizar através do Conselho. Inclusive estava conversando com o presidente, mesmo que o Conselho também passa de tempo em tempo, ele está encerrando o mandato, mas ele pretende, vamos organizar dentro do Conselho os grupos, utilizar as ferramentas de comunicação, para que ali possam centralizar então as sugestões. Nós temos várias questões ainda a serem respondidas, então nós vamos conduzir. Uma delas que é bem importante é quando fazer. Gostei de um exemplo que o Francisco citou, que é, se nós quisermos colocar o primeiro tijolo no ano que vem, as coisas têm que acontecer hoje e amanhã, porque senão já está atrasado, já não coloca o tijolo no ano que vem. Então nós vamos tocar esse projeto imediatamente. Essa é quando fazer, agora, para que ele se realize, para que ele se torne realidade. Um horizonte de 4 anos que eu citei, eu acho que é ser assim prudente com a possibilidade e viabilidade do que nós queremos fazer. Nós, quando eu disse que o projeto tem seu custo, eu quis dizer que até o projeto de engenheiros, de arquitetos e todas as equipes que se envolvem nisso, tem custo para fazer. O interessante é que a Lei de Incentivo à Cultura permite que o projeto seja pago na captação também. Só que isso pressupõe que um grupo vai se voluntariar a fazer o projeto e ser remunerado depois, quando ele se tornar viável. Então, para isso, nós já conversamos, contamos com a ASEPA, porque nós queremos que o projeto seja feito por panambienses. Se necessário, pegar experiência com outros de fora, ok, mas nós queremos que o projeto seja assinado por panambienses. E a gente vamos sonhar, quando a gente entrar naquele prédio, lá na entrada, no hall de entrada, então vai ter lá a placa com os nomes dos engenheiros, arquitetos que participaram e com as marcas das empresas que vão apoiar o projeto. Queria falar um pouquinho sobre o ICMS, porque apesar de todos nós pagarmos ICMS no dia a dia, a gente não entende muito bem. O ICMS, todo o imposto sobre circulação de mercadorias, ele vai para o Estado, ele não é municipal. Então 100% vai, 75% fica no Estado, e os outros 25% são redistribuídos nos 497 municípios do Estado. Então, um município que nem Panambi, que gera imposto, como o Francisco falou, ele ajuda a sustentar todo o Estado. Então, existe a possibilidade, num projeto como esse, que a gente faça mais recurso ficar aqui. Em vez de ir para o Estado, ele já fica aqui, porque o Estado, de acordo com a Lei de Incentivo à Cultura, permite esse processo. Então, a gente precisa ter um projeto, habilitar ele lá, e aí é muito importante que essa audiência teve toda essa representação e que ela continue, porque isso faz parte da nossa defesa do projeto lá na lei estadual, por um Conselho de Cultura Estadual que precisa aprovar o projeto de Panambi, e às vezes em detrimento de outro projeto, que foi também concorrente do nosso. Por isso nós estamos nos aproximando da empresa Impacto, não por desmerecer qualquer empresa de produtores panambienses, mas é que existe a expertise, o métier da empresa. Assim como algumas empresas daqui são boas na captação para recursos para evento, para fazer um espetáculo, nós temos uma empresa próxima a nós aqui, que é a de Juí, que tem expertise na construção. Então, eles vão ser o nosso vínculo. O conselho será muito importante para ajudar a conduzir o processo. E a Associação Casa da Cultura também. Ali eu disse no início que está lá, que tem uma equipe. Está no capítulo 6, eu acho, lá na secção 6,
que diz que tem uma equipe que vai ajudar a conduzir o processo. Então a prefeitura vai ter a sua responsabilidade de conduzir, destinar o local, que é uma parte da contrapartida, e daí nós temos que ter clareza de quanto que é o orçamento para depois poder botar isso também ao longo dos anos, a parte que a prefeitura tem que desembolsar. Com isso, não está esgotado o assunto, mas nós evoluímos bastante e espero que todos saiam daqui motivados e empolgados, porque isso vai se tornar realidade. Gostei muito da palavra. Se já está no sonho, se a gente já vê isso aqui, ela já está acontecendo. Agora vamos fazer isso se tornar realidade, se materializar. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. E antes de encerrar, vamos cantar o hino a Panambi. Muito boa noite a todos. Vão tranquilos, em segurança para suas casas. Deus os abençoe e muito obrigada. Até a próxima.